Boa noite, empresários lotéricos do Brasil. Há muito tempo que eu não dirijo a minha palavra para vocês. Tenho optado nos últimos tempos a dirigir a palavra somente aos gaúchos, mas a importância do momento faz com que a gente precise fazer algumas alterações. E eu peço, então, desculpa aos empresários gaúchos, que dessa vez eu estou dirigindo a palavra a todos os lotéricos do Brasil, ao invés de somente os lotéricos gaúchos. O meu nome é Marco Antônio, eu sou presidente do Sindicato dos Lotéricos do Rio Grande do Sul, sou vice-presidente da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas. O momento que a rede lotérica está passando é muito importante. É muito importante. Nós já passamos por inúmeros momentos importantes e esse é mais um deles. E nós estamos precisando ouvir os lotéricos. Estamos precisando ter a opinião dos empresários lotéricos. Não desses poucos lotéricos que estão se manifestando, que insistem em querer demonstrar que eles são a maioria. Nós temos acompanhado todas as redes sociais, nós temos acompanhado todas as manifestações de lotéricos, e se nós fôssemos contabilizar essa movimentação, nós contabilizaríamos aí 200, 300 lotéricos, mas nós somos 13 mil lotéricos no Brasil. E nós precisamos saber o que a rede lotérica pensa desse momento. E eu gostaria de esclarecer para a rede lotérica alguns pontos do que nós estamos tratando nesse momento. O que é que está acontecendo? Eu me permito usar a expressão do nosso presidente da federação, Jodismar, que alguns dias atrás ele comentou comigo assim, ele me disse um ditado: eu prefiro a reclamação dos insatisfeitos do que o silêncio dos satisfeitos. O que ele quer dizer com isso? Que os insatisfeitos sempre, e é assim um ditado da vida, o insatisfeito se manifesta. Aquele que está satisfeito não vai se manifestar. E nós precisamos que ele se manifeste, porque as decisões que estão sendo tomadas serão em cima da opinião. E nós precisamos saber a opinião de todos, porque senão estaremos tomando decisões poderemos estar tomando decisões equivocadas, achando que estamos tomando para toda a categoria. Então é muito importante que todos os lotéricos saibam o que está sendo feito, o que está sendo tratado. E não ficar apenas vendo um lado. Nós temos hoje uma decisão muito importante a ser tomada, mas antes eu gostaria de fazer uma retrospectiva de algumas ações que foram tratadas pela federação ao longo dos últimos anos, que foram decisões também importantes na vida dos lotéricos. Alguns anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, teve um bolão premiado que o jogo não foi passado. Representou uma mudança muito grande na vida dos lotéricos, a Caixa fez caça às bruxas e o bolão por muito tempo foi proibido, até que depois de um trabalho muito grande da federação, muito intenso da federação, nós conseguimos trazer o bolão de uma maneira oficial e hoje esse bolão representa uma grande receita na vida dos lotéricos. Depois nós tivemos, mais uma vez, a ameaça do fim dos nossos contratos. 6.305 lotéricas iam perder as suas permissões. 6.305 empresários lotéricos, da noite para o dia, deixariam de ser empresários lotéricos. Mais uma vez, foi preciso uma atuação muito forte da federação. Contou realmente com a participação de empresários lotéricos, fizemos movimentos em Brasília, muito fortes, muito bons. Não desmereço quando a federação chama e os lotéricos atendem ao chamado e comparecem em Brasília, é de uma importância vital para chamar a atenção para a nossa situação. Mas quando a federação chamou e esses lotéricos foram, nós preparamos todo o ambiente para que isso acontecesse. E nessa ocasião, nós conseguimos a renovação dos nossos contratos. Os 6.300 lotéricos que perderiam as suas permissões, tiveram suas permissões renovadas por mais 20 anos. E isso foi um sucesso que nós alcançamos num trabalho muito intenso da federação e muito intenso dos empresários lotéricos, que também ajudaram com a sua participação, ajudaram indo a Brasília, ajudaram com as suas manifestações nas redes sociais dos deputados e dos senadores. Agora, o que nós temos?
nós conquistamos a lei, conquistamos a renovação dos nossos contratos, mas as nossas remunerações estão muito baixas. E aí, mais uma vez, temos que tomar uma decisão. Temos uma lei que já passou no Congresso Nacional e que agora está no Senado, que é a PLC 001. O que eu posso falar a respeito da lei? É a lei dos lotéricos, é a lei que trata das nossas remunerações. Mas vamos no histórico dessa lei. Essa lei que está sendo discutida, que as pessoas parecem que não querem entender, algumas pessoas não querem entender que essa lei foi feita por nós, foi tratada por nós. Não existe uma vírgula, um ponto, uma exclamação, uma coisa qualquer nessa lei que não tenha sido passada pelo presidente Jodismar, que não tenha sido feita pelo presidente Jodismar, não tenha sido feita por mim, pelo vice-presidente da Federação, Waldemar Mascarenhas, do Paraná, pelo nosso assessor parlamentar urbano, e contou com a participação dos assessores parlamentares do deputado Raul e do deputado Goulart. Deputado Goulart, que, diga-se de passagem, é o presidente da nossa frente parlamentar dos empresários lotéricos na Câmara dos Deputados. Tudo que está na lei foi feito por essas mãos. Então, como podem dizer que agora a gente não quer? Nós queremos a nossa lei. Só que da mesma forma como nós queremos a lei, nós queremos, em primeiro lugar, não é a lei. Nós queremos, em primeiro lugar, é o bem do empresário lotérico. A federação está aqui lutando para o bem do empresário lotérico. Nós queremos o empresário lotérico, um empresário satisfeito com o seu negócio, lutando com todas as dificuldades, como todos os empresários do Brasil estão lutando, mas nós queremos, principalmente, o bem do empresário lotérico. E aí agora nós estamos com um impasse. Nós temos hoje dois caminhos. Nós temos uma proposta da Caixa Econômica Federal com uma finalidade de que nós, ao aceitar ela, suspendemos a lei, tiramos a lei da votação. Para isso ela está tentando fazer a proposta. Essa situação, essa proposta que a Caixa está nos apresentando, essa negociação que a Federação está fazendo com a Caixa, foi a pedido dos próprios deputados e dos próprios senadores. Hoje, não há dúvida nenhuma, lá no Senado Federal, que é onde a lei vai passar agora, que todos lá entendem que o melhor caminho que existe é a negociação entre a Caixa e os lotéricos. Por que eles entendem isso? Porque a lei que nós estamos criando para os lotéricos, por uma questão muito importante de mercado, ela foi criada para os lotéricos e para os empresários, para os correspondentes bancários. Se os correspondentes bancários não fizerem parte da lei, possivelmente nós vamos ter problemas muito sérios no futuro. Porque nós teremos uma lei que controla os valores das nossas tarifas, que nos remunera melhor pelas nossas tarifas. E teremos uma rede no mercado com uma tarifa menor que a nossa. Possivelmente o que vai acontecer é que num período, não posso dizer médio, longo prazo, nós talvez venhamos a perder os convênios. Já estamos, só na ameaça desses reajustes que a Caixa está nos propondo, das tarifas que depois nós vamos conversar, já algumas concessionárias já estão saindo dos convênios da Caixa. Ah, se vão sair por pouco tempo, por muito tempo. Esse é o risco. Essa é a situação. Lotéricos vão conseguir sobreviver nesse período em que nós tivermos que perder certos convênios importantes? Lotéricos vão conseguir sobreviver a isso? Lotéricos vão conseguir sobreviver a uma rede paralela trabalhando com preços menores no mercado? Muitos dizem que sim. Só que a federação não pode agir de uma maneira irresponsável.
A federação está aqui preocupada com a rede lotérica. Desde aquele lotérico lá de cima do Acre até o lotérico mais de baixo lá do Chuí do Brasil. Nós temos que nos preocupar com todos. E é por essa preocupação que nós temos com todos, é que nós estamos tentando achar um caminho de negociação. Estamos insistindo com a Caixa há 60 dias, temos a compreensão e a participação dos senadores mais influentes, no nosso caso, que são o presidente do Senado e hoje o senador que está hoje com a lei na sua mesa para trabalhar com a votação dela, que é o Romero Jucá. Estamos recebendo informações de que já há nos próprios senadores substitutivos na nossa lei. Já temos hoje a informação de que há substitutivo que vai ser apresentado no dia da votação, excluindo os correspondentes bancários da lei. Se isso acontecer, o risco que nós teremos... alguns dizem que não vai ter esse risco, que o mercado não vai suportar hoje receber conta com um valor que não seja o valor da lei. Por quanto tempo? Por quanto tempo não vai suportar? Por quanto tempo os lotéricos vão suportar viver sem certas tarifas até que haja uma renegociação? Nós estamos vendo casos aí de tarifas que estão saindo, concessionárias que estão saindo agora e que os lotéricos já não estão conseguindo mais administrar ou não estão conseguindo obter o faturamento que eles tinham antes. Então a federação ela não pode ser irresponsável nas suas decisões. Ela tem que trabalhar responsavelmente. E os senadores recomendam para nós que o melhor caminho que existe hoje é o da negociação. Mas há um compromisso da federação, que quem vai decidir o futuro das nossas tarifas, o que nós vamos lutar pelas nossas tarifas, há um compromisso de que isso vai passar pela rede lotérica. Só que o que nós estamos percebendo é que são 200 ou 300 lotéricos que passam o tempo todo se manifestando. E se manifestando de uma maneira, desculpa o termo, de certa maneira irresponsável. Eles estão misturando política interna dos lotéricos com o futuro da rede lotérica. Porque nós temos hoje grupos que são contrários à federação e são contrários aos sindicatos. E pior ainda, são pessoas que são contrárias aos sindicatos e nem sindicalizados são. Só estão ali para ser contra o sindicato. Meter pau no sindicato, brigar com o sindicato nas redes sociais. Brigar com a federação. Quando a federação, nos últimos tempos, trouxe grandes, enormes vitórias para toda a rede lotérica. Mas voltando lá, nós temos hoje uma proposta da CEF, bastante interessante já, e ainda uma promessa de que nos próximos dias haverá um incremento nela. A pedido dos senadores, uma proposta final e definitiva está para acontecer, onde alguns itens possivelmente ainda sofrerão algumas alterações, alguns incrementos. Também nessa proposta da CEF está garantida aquela parte da lei, até de uma maneira melhor que a lei cita. A lei cita, como eu disse para vocês, a lei foi feita por nós conhecemos profundamente a lei cita que de tempos em tempos poderia ser feita uma correção nos valores e não estipulava índices. A Caixa está propondo que todo mês de abril, a partir de agora, seja o mês da correção das tarifas baseadas nos custos dos lotéricos. Contratualmente, colocado em contrato. Mês de abril é o mês da revisão das tarifas pelo aumento do custo, da variação do custo dos empresários lotéricos. E será feita por um instituto de pesquisas com a participação da federação.
Essa é a proposta que a Caixa está fazendo. Um reajuste imediato das tarifas, alguns reajustes escalonados nas tarifas e a certeza da revisão todo mês de abril de cada ano daqui para frente. Então, precisamos analisar essa proposta. Essa é concreta, essa é certa. Já a lei, temos certos riscos. E os nossos assessores hoje em Brasília, que trabalham conosco em Brasília, assessores nossos mesmo da federação, assessores de deputados, assessores de senadores, nos acenam com seríssimos riscos do substitutivo, que faria, com qualquer mudança no substitutivo, faria a lei voltar ao Congresso, perigosamente num ano de eleição, onde talvez não haja tempo viável de votar antes das eleições, e depois das eleições nós teríamos que fazer muito marketing, porque grande parte do Congresso vai se renovar. E depois de tudo isso, ainda teremos que passar pela sanção presidencial. Que, se todos bem sabem, alguns anos atrás, muito antes ainda do projeto da renovação dos contratos, a nossa primeira lei criada não alcançou os objetivos porque foi vetado certos parágrafos da lei. E é esse o risco que a gente vai correr. E nossos assessores estão nos prevenindo que correremos esse risco lá na sanção presidencial. Porque estamos envolvendo categorias que a federação não representa. Temos informação de fonte segura de que poderemos enfrentar problema. Então a federação não quer ser irresponsável e tratar isso sozinha. Por isso ela está pedindo que os lotéricos se manifestem. Precisamos que vocês nos digam. A proposta que virá será muito parecida com essa que está aí agora. Alguma coisa aqui e ali deve corrigir, mas deveremos ter valores muito próximos ao que já estão. E nós precisamos que se manifestem. Se os lotéricos são favoráveis a ficar com isso que está certo, ou abandonar isso que está certo para lutar por uma coisa duvidosa. E é isso que nós precisamos que vocês nos ajudem, nos digam. Precisamos de uma maneira direta, precisamos que vocês se manifestem através dos sites dos sindicatos, através das redes sociais. Não só mais essas pessoas que hoje estão lutando ou estão difamando de uma maneira muito irresponsável a federação. A federação luta pelos lotéricos. Temos um presidente lotérico de muitos anos, mais de 40 anos como presidente do nosso como lotérico, muitos anos já na área sindical. Eu sou lotérico há 22 anos, vivo da minha lotérica. Estou no meu segundo mandato como presidente do Cinco Ergues. Temos o Aldemar já há muito tempo, já hoje, trabalhando na rede lotérica, lotérico de muitos anos envolvido também com a representação sindical, e assim todos os presidentes do sindicato do Brasil. Então nós precisamos hoje que vocês se opinem. Não podemos ficar ouvindo apenas a opinião de quem é contrário à nossa administração. Precisamos saber se realmente 13 mil lotéricos querem continuar lutando pela federação, lutando pela lei, com os riscos que poderemos correr, ou se 13 mil lotéricos querem que a gente parta para um acerto, parta para aceitar a proposta da Caixa, que retiraria a lei da votação. Peço que vocês se manifestem, peço que vocês vejam, que vocês participem, deem a sua opinião, não se deixem levar por alguns. Se for preciso, daqui para frente tocar, são muito importantes, todos se manifestar são muito importantes. Todos precisam hoje se manifestar. Nós temos hoje poucos que se manifestam.
As idas a Brasília, elas são importantíssimas. Eu não posso desmerecer, dizer que os lotéricos foram a Brasília e não. Não. Toda a ida a Brasília, todo o momento, toda a pressão feita lá, ajudou muito no momento que nós chegamos hoje. Nós vamos a Brasília. Eu vou a Brasília desde janeiro, todas as semanas eu estou em Brasília. O Jodismar está em Brasília, o Aldemar está em Brasília. Temos um assessor parlamentar exclusivo lá em Brasília trabalhando para nós. E sabemos de muitos lotéricos que estiveram lá fazendo a sua pressão e foi muito importante. Só que o caminho vai passar por uma decisão agora que não é só dessas pessoas. E não é esses senadores que estão dando tapinha nas costas dessas pessoas que vão decidir. Vai ser decidido por 81 senadores. Vai ser decidido por lideranças. E dizer que apoia um projeto, ele pode apoiar. Só quero que altere tal coisa. Essa alteração mata a lei. Pelo menos na situação que está agora, mata a lei. Então eu peço a opinião de vocês, peço que se manifestem a partir de agora, peço que coloquem lá e que analisem muito bem essa situação de trocar o certo pelo duvidoso. Fica aqui os meus cumprimentos, fica aqui o desejo de que vocês passem a participar mais, não se deixem hoje, não se deixem ficar travados nas suas opiniões pelas críticas que, quando se manifestam de uma certa maneira, são feitas na rede social. Manifestem-se, comentem lá, briguem por aquilo. É o futuro de vocês que está em jogo. É o meu futuro que está em jogo. É o futuro do Jodismar que está em jogo como um lotérico. Um dia nós não estaremos também na frente e precisaremos, como lotéricos, que as pessoas que estejam lá lutem por nós. Então, coloquem lá suas opiniões. Façam prevalecer as suas ideias. Mostrem que vocês também são empresários lutando pelos seus negócios. Um forte abraço a todos. Contem comigo lá no Congresso sempre que precisar. E peço, mais uma vez, confiem e trabalhem junto com seus sindicatos e com as